Mundo em 180 segundos. Antes de começar, a gente quer dizer que o 180 procura uma nova voz. Sim, procuramos um novo apresentador ou apresentadora e contamos com vocês para acharmos essa pessoa que vai nos ajudar a continuar falando do mundo todos os dias e dando elementos de compreensão das notícias que afetam nossas vidas. Se você é jornalista ou conhece alguém, escreva pra gente para o e-mail mundo180segundos@gmail.com. mundo180segundos@gmail.com. Ajude-nos a encontrar uma nova voz. Muito obrigado. Olá, bom dia, sexta-feira, 27 de dezembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Como já é costume aqui no 180, a gente faz na última semana do ano uma retrospectiva de alguns dos temas que mais foram cobertos pela nossa equipe nesses últimos 12 meses. Pois bem, até o dia 31, a gente vai lembrar esses assuntos e projetar o quanto eles podem influenciar a nossa vida no ano que vai começar. E o assunto de hoje é a guerra na Ucrânia. O conflito entre russos e ucranianos completou 1000 dias durante este ano. Mas agora, os olhos estão voltados para Washington, onde Donald Trump promete acabar com essa guerra assim que tomar posse. O problema é que ele não diz como. O fato é que a Ucrânia e a Rússia estão distanciadas demais para se tentar qualquer perspectiva de negociação de paz. Mas com as últimas derrotas dos ucranianos nos campos de batalha e a chegada do inverno, o conflito pode entrar numa nova fase de barganha, na qual os russos avançam em território ucraniano, enquanto os ucranianos entram em solo russo para garantir moedas de troca em caso de negociação. Por isso, o ano de 2024 marcou a primeira invasão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. A ofensiva ucraniana na região de Kursk, na Rússia, causou o maior deslocamento de civis russos desde a Guerra da Chechênia, em 1999. Mais de 130 mil pessoas deixaram suas casas, enquanto tanques ucranianos avançaram em mais de 1.300 quilômetros quadrados. Mas apesar da Rússia ter registrado o maior avanço em solo ucraniano desde o início do conflito, o governo de Vladimir Putin começa a pagar o preço pela sua operação especial. As sanções ocidentais começaram a asfixiar a economia russa. Por exemplo, americanos e europeus decidiram usar ativos russos congelados em bancos ocidentais para financiar a Ucrânia. Moscou registrou uma taxa de juros anual de 21%, a mais alta em 20 anos, e as ferrovias, que são as maiores empregadoras do país, terão uma redução de 30% nos investimentos previstos para 2025. Ou seja, a economia entra num período delicado. Nos campos de batalha, Vladimir Putin pediu ajuda para a Coreia do Norte. Ucranianos e sul-coreanos dizem que cerca de 12 mil combatentes norte-coreanos chegaram para lutar contra a Ucrânia, o equivalente a uma divisão inteira do exército russo, que tem cerca de 500 mil soldados engajados no conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu pela primeira vez a presença direta de um outro país no conflito, que é a Coreia do Norte. Enquanto isso, o número de mortos nessa guerra passa de 1.600.000 do lado russo e cerca de 480 mil do lado ucraniano. Diante das dificuldades dos ucranianos e da chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden deu autorização para que os ucranianos usassem mísseis e munições ocidentais contra o solo russo. A decisão também foi seguida por aliados europeus, que também apoiaram a Ucrânia na nova iniciativa. Mas a autorização pode ter chegado tarde demais, já que os ucranianos não conseguem avançar mais e são alvos de ataques de larga escala dos russos na sua rede de energia, o que deixa a população no frio e no escuro. E para se ter uma ideia da consequência dessa guerra, a Rússia, grande apoiadora do ditador sírio Bashar al-Assad, não conseguiu manter o apoio em meio a uma guerra tão longa. Resultado, os rebeldes tomaram as principais cidades da Síria e em apenas 12 dias derrubaram uma ditadura que durava mais de 5 décadas. Al-Assad refugiou-se na Rússia e agora a Síria tornou-se uma incógnita, com potências ocidentais se perguntando se o país pode se tornar mais um berço do radicalismo islâmico. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia entra em 2025 com a perspectiva de ter consequências que durarão várias décadas em várias partes do mundo. E é isso, a gente fica por aqui. Continuem compartilhando o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e não esqueçam de ativar o sininho no seu tocador para receber as notificações dos nossos episódios. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e um bom fim de semana.